Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Como é que está você aí? Eu espero que esteja usufruindo da paz do grande mestre. Que a paz do grande mestre esteja aí reinando na sua vida. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus planos, seus projetos, em tudo aí que você tiver envolvido ou que estiver relacionado a você. Que tudo esteja em paz. 7h, chegou a hora de eu compartilhar com você o meu devocional. É o devocional do pastor Carlito Paz, que tem por tema as palavras de Deus. As palavras de Deus. Bom dia, Dejane. Como está você? Paz. A paz. O devocional de hoje está em Gênesis 12 e no versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. 12. O título diz: Mantenha o foco. Mantenha o foco em Deus. Mantenha o foco em Deus. Mas Deus disse a Abraão: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque, ou seja, do outro filho, que a sua descendência há de ser considerada. Abraão era um homem bom e piedoso e estava preocupado com Agar e seu filho Ismael. E isso era natural. Pais da fé também têm sentimentos. Mas esse sentimento precisava estar alinhado com a fé e com a obediência a algo maior que Deus estava fazendo. Sendo assim, Deus o instruiu a ser mais espiritual do que emotivo. Olha só. Deus o instruiu a ser mais espiritual do que emotivo. Vou querer uma caneta aqui para marcar. Naturalmente, foi muito difícil para Abraão tomar a decisão de mandar Agar e o menino Ismael embora. Ele estava preocupado e triste. O anjo lhe disse, em outras palavras: Não fique perturbado, preocupado, nem distraído com Agar e Ismael. Eu vou cuidar deles e eles ficarão bem. Cuide de Sara e do filho da promessa. Não desvie o foco. Não desvie o foco de Sara e do filho da promessa. Em minha jornada de mais de 25 anos de ministério pastoral e quase 50 anos de idade, diz aqui o pastor, né? Tenho visto muitos planos e projetos serem prejudicados por situações emotivas mal resolvidas que acabam por interferir no plano espiritual. Antes de sermos emocionais, oi Raquel, seja bem-vinda. Paz para você. Antes de sermos emocionais, precisamos lembrar
que também somos espirituais e racionais. E a chave está no equilíbrio entre estas facetas, o que é bem difícil, né? Porque como humanos são muito emotivos, né? Muito cheios de emoções. Deus disse para Abraão: mantenha o foco no que eu estou fazendo e não em suas emoções. É comum o homem agir assim, ainda mais quando se sente culpado por ter sido um instrumento para gerar alguma situação complicada em que se encontra. Se Abraão não tivesse dado permissão e consentido com o plano de Sara, sua esposa, ele não o teria levado à frente. É comum o homem agir assim, ainda mais quando se sente culpado por ter sido um instrumento para gerar alguma situação complicada em que se encontra. Se Abraão não tivesse dado permissão e consentido com o plano de Sara, sua esposa, ele não o teria levado à frente. Neste dia, mantenha o foco no que Deus está fazendo, em onde Ele está agindo e no seu movimento. Assim você não vai cair em distrações, por mais bem intencionadas e legítimas que sejam. Pois é. Esse aqui é o recado para hoje, né? Neste dia, mantenha o foco no que Deus está fazendo, onde Ele está agindo e no seu movimento. Assim, você não vai cair em distrações, por mais bem intencionadas e legítimas que sejam. Logo no começo, né? Deus instruiu Abraão a ser mais espiritual do que emotivo. Para ser mais espiritual do que emotivo, a gente precisa estar com o nosso espiritual fortalecido, né? Porque sem o espiritual fortalecido, a gente não consegue. A gente não consegue ser espiritual. Como aquela máxima, né? O que fica de pé é o que está mais bem alimentado, né? Ou a carne, ou o espírito. Aquele que recebe mais alimento, esse é quem fica forte. E o nosso espiritual fica forte quando ele é alimentado espiritualmente, né? Aí com a leitura da palavra, com a oração, com o jejum, com as observâncias aí da vontade de Deus. Até porque se o nosso espiritual tiver fraco, ele não vai nem entender o que é que tem de espiritual que precisa ser atendido, né? Quando o espírito está adormecido, o que é plano de Deus, a gente nem consegue perceber como plano de Deus. Não consegue nem entender que há um plano de Deus ali naquele sentido e tal, né? Mas aqui a chamada de Deus, né? É para Abraão, é fortalecer aí seu espírito, conter suas emoções, o que é bem difícil a gente fazer, né? De controlar as emoções. É natural quando a gente está passando por alguma situação complicada, né? Que a gente vê que a gente não tem controle dela, a gente fica perturbado, fica preocupado, agoniado, mas se há um plano maior, né? Se há comunhão com Deus, se há intimidade com Deus, se o espírito está forte, a gente pelo menos recebe aí a orientação de Deus sobre o que fazer. Que aqui Deus está dizendo para Abraão não se preocupar por causa de Agar, não se preocupar por causa do menino. Esta situação aí vai ficar sob controle de Deus, porque o propósito de Deus é outro.
com Abraão é outro. O propósito de Deus é com a descendência de Abraão, que será a vinda de Isaac. É Deus ainda caminhando no percurso do seu plano, do seu projeto, ainda que tinha aqui um anexo, né? Que era o Ismael. Ainda que tinha aqui uma pequena estrada que Abraão criou, Deus continuou no seu projeto, no seu propósito para Abraão. E tem um momento aqui que ele diz que, deixa eu ver aqui, que é natural, né, que Abraão ficasse preocupado, porque fazia parte da vida dele, era uma realidade, né? Qual seria o pai que não ficaria preocupado com uma mãe indo embora com um filho pequeno, né? Certamente era preocupante. Mas a parte que eu queria... tá. Que ele diz assim, ó, mantenha o foco em Deus e no que ele está fazendo. É comum o homem agir assim, ainda mais quando ele se sente culpado por ter sido instrumento para gerar alguma situação complicada. Então, por mais que seja algo que não esteja no controle dele, né? É natural que ele se sinta preocupado mesmo, né? É uma coisa que está fora do controle dele. Às vezes a gente fica pensando naquilo, eu não devia ter feito isso. Agora certamente Deus mudou de ideia. Eu atrapalhei tudo, né? Mas aqui Deus continua dizendo para ele que os planos dele não mudaram. Aí eu fico pensando assim, quando Deus tem um plano, por mais que aconteça tropeços, né, no caminho, mas Deus ainda continua com o plano dele, parecendo que nada aconteceu. Sabe aquele negócio, esquece isso aí, vamos prestar atenção aqui, ó. Esquece isso aí, eu vou cuidar desse negócio aí, você continua aqui, ó, não perde a concentração nisso daqui não, porque o objetivo que tem lá na frente é maior. Eu tô decidido, é isso mesmo, vamos embora caminhar para cá. Você que não tem condições de cuidar de tudo, cuide do que é mais importante, desde que eu cuide do resto, as outras coisas, né? Então, no finalzinho, o texto diz: neste dia, mantenha o foco no que Deus está fazendo, onde Ele está agindo e no seu movimento. Assim, você não vai cair em distrações, por mais bem intencionadas e legítimas que sejam. Então, é manter o foco. Para manter o foco, tem que estar com o espírito fortalecido para não deixar que as emoções tomem conta. Você consegue identificar o que Deus está fazendo? Qual é o foco de Deus para a sua vida? Qual que é o foco de Deus? Onde é que Deus está agindo? Qual é o objetivo de Deus para você em algum aspecto aí da sua vida? Qual é o norte, né, que Deus te deu desde o começo, que você sabe que Deus tem um projeto, um propósito, às vezes Ele já até revelou, às vezes Ele não revelou ainda, mas você sabe pelo seu tino espiritual, assim, você percebe que Deus tem algo, tem algum propósito nesse ponto aqui. Então, direcione sua atenção, seu foco para isso aqui, que com certeza maiores revelações virão e há de ser clarificado aí, né? Então, vamos manter o foco, né? O foco em Deus, naquilo que Deus está fazendo, para a gente ver no que vai dar no final.
Não se perturbe. Não se perturbe. Tenha um espírito forte. Não seja emotivo demais. Não deixe que as emoções tomem conta. Mas mantenha o seu espírito fortalecido. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Vamos ficar atento aí a essa palavra desse dia. Meditar um pouco mais nela. Porque é um pouco abstrato, né? Pelo menos para mim aqui. Ela tá assim, um pouco abstrata, mas vamos pensar, refletir, né? O devocional é para isso. Pra gente entender, pra gente ter uma vida de intimidade com Deus, meditar na palavra, ver o que ela tem para nós e atender, porque é assim que a gente é bem sucedido, né? Quando a gente dá atenção à palavra, quando Deus toma alguém, usa alguém para falar com a gente algo que às vezes a gente está disperso naquilo. E Deus chama a nossa atenção para uma situação que Ele tem um propósito e às vezes a gente está com os olhos ainda vendados para aquilo. E Ele abre os nossos olhos e a gente experimenta algo novo da parte dEle, né? E é assim que segue a vida de experiências com Deus. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, tudo aí que estiver à sua volta, tudo que estiver relacionado a você, que estiver ligado a você, que a sua casa seja abençoada nesse dia, que você esteja espiritualmente pronto, né? Não permitindo que as emoções te dominem e atrapalhem o plano de Deus. Que há um projeto maior, né? Há um propósito maior de Deus sobre você. Amanhã de manhã, às 7 da manhã, estarei aqui de volta. Se você está me vendo aqui no Instagram, quiser participar ao vivo, você que está vendo depois, né? Quiser participar ao vivo, todos os dias às 7 da manhã, estou aqui no prof.jac 2022. E amém. Deus abençoe seu dia também, amém. E no YouTube tem aí a playlist de todos os devocionais. Você pode assistir aí. E além dos devocionais, tem algumas lives também que eu deixo aí no YouTube, que são as lives refletindo. A última live nós falamos sobre vergonha e sobre nudez e vergonha. Assiste lá você também, se você não assistiu. E que Deus continue abençoando a sua casa. Oi, irmã Maria, tudo bem? Paz do Senhor. Pois é, você acabou de chegar, nós estamos acabando, já estou acabando aqui. Mas tá salvo aqui no Instagram e lá no YouTube também, tá bom? Deus abençoe sua família, sua casa. Tenha um dia abençoado, um dia feliz, um dia cheio da paz de Deus. Paz do Senhor. Tchau, tchau.